A cura da alma de um personagem era algo quase impossível. Apenas o Rei das Maldições conseguia entender esse conceito por dividir a alma com Yuji Itadori. Por conseguir dividir um corpo com Yuji Itadori, Sukuna foi capaz de entender essa habilidade. Mas, de alguma forma, esse conceito foi descoberto por Shoko Ieri, trazendo o nosso querido Best of Friend de volta para o campo de batalha para ajudar o Itadori no combate contra o Sukuna, o que pode também culminar no retorno de Nobara Kugisaki. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, eu falei que as possibilidades para o retorno de Nobara Kugisaki eram altas. E Gege, ó, só tá cozinhando. Vocês estão sentindo o cheiro do cozinhar para o retorno da personagem? Teve gente que duvidou, teve gente que não estava acreditando, mas as possibilidades estão cada vez mais altas e nesse vídeo a gente vai destrinchar ainda mais esta teoria sobre o retorno da personagem. Logo depois, é claro, de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos aqui no YouTube para que a plataforma divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. E também pedir para vocês se inscreverem bastante. Clica aí no botão de se inscrever para que o Geek Brasil continue crescendo ainda mais. Eu acredito que tem para chegar em 140, 150 mil inscritos até o final do... Final não, né? Até o meio do ano. Até o meio do ano ali, junho, julho, eu acredito que dê pra chegar em 150 mil inscritos. Então, dá essa força pro canal do Geek Brasil continuar crescendo ainda mais. Vamos lá, no capítulo 252, o narrador nos explicou que para curar a alma de um feiticeiro, era necessário entender a forma da alma. É explicado que o Sukuna conseguiu fazer isso. É claro que o Rei das Maldições iria conseguir fazer isso. Isso porque ele havia dividido um corpo com o Itadori e conseguia perceber os contornos da sua própria alma. Ele conseguia perceber a forma da sua alma e por isso que conseguia curar ali danos na alma dele. Só que ele não podia curar, ou ele não pode curar a forma da sua alma neste exato momento, por causa dos efeitos que haviam sido deixados pelo Gojo depois da batalha deles. Então, nós temos essa apresentação, esse conceito elaborado de que é possível curar a forma da alma desde que você tenha dividido o corpo com uma outra pessoa. Você conseguiria ter esse conceito, não a outra pessoa, né, mas sim uma outra alma. Você teria esse conceito aprimorado na sua cabeça e assim você poderia replicar a sua técnica de energia reversa para curar a forma da sua alma e assim podendo curar o seu corpo. Lembrando que a forma da alma é a forma do corpo e a forma do corpo é a forma da alma. Então, se a alma é danificada, é claro que o corpo não pode ser curado. Então, se a alma ela é curada, o corpo automaticamente também pode ser curado. Esse é um conceito muito interessante, porque como um certo personagem chegou no capítulo 259, as coisas passaram a ter um novo entendimento. E como eu falei pra vocês, um grande personagem retornou até nós no capítulo 259. Todo está de volta. O nosso queridíssimo Best of Friend. Confesso pra vocês que eu queria ter ficado mais alegre com o retorno de Aoi Todou, porque o Gege, ele literalmente tirou o Choso de nós pra nos dar o Todou. E eu fiquei, meu Deus, que dor, mas é o que tá tendo, né? É o que tem pra hoje. A técnica do Todou havia sido danificada pelo Mahito em sua batalha contra a maldição. O Todou havia tocado na mão do Mahito e ele diz depois que sua técnica já era. Mesmo que o aplauso seja apenas uma alegoria para a técnica funcionar, já que ele poderia tocar ali em qualquer parte do seu corpo, só dele relar no Mahito, isso havia sido suficiente para modificar a estrutura dessa alma para que impedisse ele de utilizar a sua técnica novamente. Mais uma vez repito, o Todou disse claramente de que a sua técnica
não funcionaria mais. E não era no conceito do porquê ele não poderia mais bater palmas, mas sim porque o personagem havia sido afetado pelo poder do Mahito em sua alma e a sua técnica ia para o zaralho. Sua técnica teria ido ali para o zaralho. Mas com o retorno do Todou agora as coisas ficaram diferentes. Isso nos leva a questionar: se o Todou voltou, por que a Nobara não pode voltar? É claro que o Todou não havia morrido na batalha contra o Mahito, mas provavelmente ele deveria ter sido aposentado como um feiticeiro. Só que, como vimos, vários personagens foram salvos por ele mediante a troca com os corvos. Os corvos foram trocados com esses feiticeiros para que eles pudessem serem salvos da grande explosão que o Sukuna fez com o Kamino. Então, se o Todou teve a sua técnica recuperada, por que a Nobara não pode retornar? Eu já tenho aqui alguns vídeos no canal falando e comentando sobre o retorno da personagem e como o seu retorno é extremamente viável nos próximos capítulos. Mas, se você não lembra ou se você não assistiu, vamos refrescar um pouco a memória de vocês. A Nobara, ela levou um dano na alma do Mahito. E esse dano foi bem na altura da sua face, ali no ponto do seu olho esquerdo. Uma parte da sua face explodiu e ela caiu no chão já desfalecida. Então, a gente vê uma sequência acontecendo. O Mahito acaba enganando a Nobara e o Itadori juntamente. O Mahito toca no rosto da Nobara, na parte esquerda do rosto, e assim a gente observa a personagem tendo a sua face explodida, porque isso é uma característica básica da técnica do Mahito. Só que vem o ponto que muita gente sempre esquece. Quando o Arata ele chega, mesmo que a Nobara já esteja morta, ele sela todos os ferimentos da personagem, impedindo com que esses ferimentos evoluíssem, impedindo com que ela tivesse o completo falecimento do seu corpo. O Arata, ele nos explica que o seu coração havia parado de bater, mas o conceito de paralisar, de selar os danos, faz com que o corpo da personagem não evolua nos seus ferimentos, levando ela para uma morte total. Fizesse com que a personagem tivesse todos os seus órgãos que entrassem em colapso, que não funcionasse mais. E assim, nós podemos ver que a personagem, a Nobara, pode ter tido o seu rosto, uma parte do seu rosto recuperado, mas eu não acredito que o seu olho esquerdo vai se recuperar, mas o seu corpo pode voltar a um estado que a vida possa fluir mais uma vez. Como a gente já viu ali, a Hana teve até boa parte do seu tronco arrancado pela mordida do Sukuna e depois a Shoko foi lá e conseguiu curar a personagem e fez com que ela tivesse ali um aprimoramento para não morrer, mas perdendo o seu braço esquerdo. Então, provavelmente podemos ter até mesmo um paralelo de como a Nobara pode voltar à vida, perdendo um olho, é claro, já que isso geraria uma certa consequência para a personagem, mas ao mesmo tempo isso poderia ser crucial para o seu retorno. Ah, Elipe, mas o dano foi na cabeça, não tem como ela retornar, porque, se o dano é na cabeça, como que ela vai voltar? Meus amigos, esse cara aqui, chamado Satoru Gojo, teve o seu cérebro perfurado pelo menos umas 15 vezes na sua batalha contra o Toji. É claro que 15 vezes é exagerado, mas o seu cérebro foi perfurado uma porrada de vezes. E ele ficou muito bem, obrigado. É claro que a potência da energia reversa vinda do seu próprio corpo é algo muito maior, é algo muito mais forte. Mas mesmo assim, se o Gojo voltou da morte para a vida tendo seu corpo completamente perfurado, eu acredito que a Nobara também possa ter uma espécie de regeneração, mas com algumas consequências. É claro que a situação da Nobara não se agravou por causa da técnica amaldiçoada do Arata. Do jeito que ela caiu, a evolução do dano foi pausada. Então é por isso que
a evolução ali dos ferimentos da Nobara não aconteceu. Então, temos a ideia de que seu corpo pode ser restaurado ao ponto dela voltar à vida a qualquer momento. O seu corpo vai ser restaurado para que ela possa viver novamente. E neste exato momento, como eu falo para vocês quase sempre, a personagem é o gato de Schrödinger da história de Jujutsu Kaisen. Nesse momento, ela está tão viva quanto também tão morta na trama. E nós não sabemos o seu paradeiro até que Gyakutami abrir essa caixa. A caixa para revelar se a Nobara está viva ou se está morta. Mas então o que pode fazer a Nobara voltar à vida? O que pode fazer com que a personagem retorne à vida? Apenas curando a forma da sua alma. Essa é a única maneira de trazer a Nobara de volta à vida. Não tem outro jeito, não tem outra forma, mesmo que seu corpo seja restaurado, mesmo que até ela tenha o seu olho esquerdo restaurado, deu tudo certo, teve todo um aparato ali de compatibilidade da energia reversa da Shoko, ou seja lá quem mais tá curando ela, do Yuta, deu tudo certo, conectou tudo, mas com o dano na alma, não tem como trazer a personagem. Mesmo se eles conseguirem curar o corpo dela, não tem como trazer a personagem de volta. E a única maneira disso acontecer é sabendo a forma da alma. Mas existe aqui um jeito de que a Shoko pode ter conseguido esse entendimento. Esse entendimento com alguém, com outro feiticeiro. E para nossa sorte, Gege Akutami apresentou 3 personagens que podem ajudar na cura da Nobara nesse sentido. E tudo isso tem a ver com a bendita troca de almas entre os feiticeiros. A primeira possibilidade que devemos falar aqui da Shoko ter trocado de corpos com um outro feiticeiro é com a avó da Nobara. A técnica da Nobara tem a ver com a ressonância da alma. Se tratando da manipulação da alma, a avó da Nobara é a pessoa com mais conhecimento na história depois do Sukuna. Como a técnica da Nobara foi ensinada por sua avó, se a Shoko trocasse de corpo com ela, talvez ela conseguisse entender como funcionaria a forma da alma. Se tem alguém que entende sobre almas no mundo Jujutsu, pelo menos no Japão, é a avó da Nobara. E esse é um conceito interessante de prestar atenção de como a Shoko poderia trocar o seu corpo com ela. Entendendo a forma da alma, ela pode curar a Nobara. O meu ponto contra essa teoria é que dentro dessa teoria teria que existir outra para justificar tudo isso. Porque primeiro, a avó da Nobara precisa aparecer, ela precisa dar as caras na escola Jujutsu. O que seria bem viável, já que sua neta foi deixada entre a vida e a morte. Então, eu acredito que a avó da Nobara poderia estar ajudando ou, quem sabe, cuidando da personagem durante todo esse tempo em que ela é um gato de Schrödinger. Mas teremos que contar com a vontade da véia de vir para Tóquio e ainda assim querer passar o conhecimento para Shoko. Isso se ela tiver o conhecimento da forma da alma, já que o narrador mesmo acabou dizendo que somente o Sukuna sabia desse sentido por dividir um corpo com uma outra alma. É possível? É, mas a avó da Nobara pode ser apenas a pessoa que vai passar essa informação para a Shoko, não aquela que vai trocar de corpos com ela, não aquela que vai trocar de alma com a Shoko. Vai ser a pessoa que talvez tenha esse conhecimento em mãos e vai explicar para Shoko sobre a possibilidade de que talvez um outro personagem possa passar esse entendimento para ela. E até o capítulo 259 se tinha a possibilidade do Itadori ter trocado de corpo com a Shoko também. Porque se o Sukuna sabe a forma da alma por dividir o corpo com o Itadori, é claro que o Itadori também saberia essa informação. Por isso, a troca de corpo com o Itadori seria crucial para conseguir saber a forma da alma, para então curar a Nobara. Mas, como foi definido no capítulo 259, a troca só pode acontecer 2 vezes por pessoa. Então, como o Yuji trocou com o Yuta e com o Kusakabe, não tem como ele ter passado essa informação para a Shoko, o que enterra completamente essa teoria.
E o mais engraçado é que eu tinha pensado nela na quarta-feira. Eu tinha pensado nela na quarta-feira e, putz, vai dar certo. O Itadori vai trocar de corpo com o cachorro e tal. E aí depois vem a informação sobre a ideia de que só tem 2 trocas no prazo de 1 mês. E a Shoko não teria trocado com o Itadori. E aí foi tudo pro zaralho. Eu falei, não vai dar certo nesse sentido. Mas ainda tem uma possibilidade, a não ser, é claro, que o Itadori tenha trocado de corpo com o Yuta ter pegado essa informação, depois passado para a Shoko, que trocou com o Yuta. Mas, peraí, temos ainda a possibilidade de que se o Yuta trocou com o Itadori, olha só, eu estou tendo um lampejo agora. No meio do vídeo estou tendo um lampejo agora, porque se o Yuta trocou com o Itadori, isso quer dizer que o Yuta também tem a informação de que ele pode fazer essa assimilação da forma da alma com a sua energia reversa e ter curado a Nobara. Só que isso acaba um pouco ali, meio que indo contra o que é falado no capítulo 259. Porque se o Yuta troca com o Itadori e ele acaba recebendo essa informação, isso vai contra a ideia da ressonância, que tanto o Todou e a Meimei explicaram no capítulo 259, da forma como o Sukuna poderia perceber que o Todou estaria próximo da situação. Então esse plano não poderia ser passado para o Itadori, porque o Sukuna poderia receber essas ideias. Da mesma forma, se o Yuta pega essas informações com o Itadori, o Sukuna talvez também teria esse entendimento, a não ser que o Yuta pegou essas informações sem o Itadori saber. Fica aí esse questionamento, mas eu acho que tem uma forma, um jeito mais simples de explicar e ainda dar mais crédito para outra personagem. Estamos falando dela, né? Estamos falando da Hana, a personagem que prometeu nada e entregou nada. Brincadeira, ela foi extremamente importante para trazer o Gojo de volta. Nós temos então uma ideia de que a Hana ela é de extrema importância porque muitos teorizam de que o ser dentro da Hana é Abino Seimei, o anjo que havia lutado contra o Sukuna na Era Heian, por causa da estrela da técnica da escada de Jacó que ela utiliza contra o Sukuna lá no capítulo 213, eu acredito que seja no capítulo 213. Também se sabe como a Hana também sabe a forma da alma, pelo conceito ali, pela teoria baseada e contado para nós pelo narrador. Isso porque ela decidiu dividir o seu corpo com a Hana de forma ali voluntária. Nós não sabemos se é o Abe no Seimei ou se é a Habe no Seimei, mas pode ser também outro personagem. Mas o ponto aqui é que a Hana está dividindo o corpo com uma outra pessoa, não por obrigação como o Sukuna passou, porque o Sukuna queria encarnar, só que existia algo no Itadori, como a gente veio a perceber agora, que era o dedo dele desde o seu nascimento, que impediu com que o Sukuna pudesse encarnar imediatamente. Mas esse ser dentro da Hana decidiu não encarnar, mas sim cooperar com ela. Assim, pelo tempo que passou com a Hana, ele sabe como a forma da alma deve funcionar. Talvez até mesmo tenha sido ele ou ela que explicou para o Itadori como ele deveria acertar onde estava a fronteira da alma, que o Itadori deveria acertar mediante os seus socos e seus combates contra o Sukuna. Além de que, é claro que o ciclo do clã Abe se fecharia perfeitamente na história, porque o Arata também utiliza as mesmas estrelas que a Hana utiliza na escada de Jacó. E assim, o Arata, tendo essa técnica, ele tem a capacidade de selar os ferimentos da mesma forma como a Hana tem a capacidade de selar a técnica amaldiçoada de um feiticeiro. Olha só a evolução da técnica e os poderes e a forma como o Arata utiliza isso para curar, não para curar, né, mas
para pausar os ferimentos dos personagens, e a Hana pode estar utilizando a mesma técnica, mas no conceito de travar as habilidades dos feiticeiros por um certo período do tempo. E assim, por outro lado, fazendo uma contraparte ao Arata, nós temos Abe no Seimei, que ajudaria Nobara a se curar, trocando de corpo com a Shoko e dando assim para a personagem a informação necessária para curar a forma da alma. Sem o Itadori saber, sem mais nenhum outro feiticeiro saber disso, a Shoko teria toda essa ideia e todo o seu planejamento em mãos. Eu sinceramente gostaria de ver tanto a Hana quanto a avó da Nobara cooperando nesse assunto. A avó explicando o conceito, o ser dentro da Kurusu percebendo que consegue fazer isso, a Shoko troca de lugar com a Hana, cura a Nobara e ela retorna sem o Itadori saber, da mesma forma como aconteceu agora com o Todou, dizendo que eles vão tirar o Fushiguro de dentro do Sukuna na base da martelada, no estilo da garota na qual a gente tanto gosta no mangá. E eu também trouxe uma teoria muito legal aqui no canal falando sobre o domínio inato da personagem e como ela poderia estar viva neste lugar durante todo esse tempo que seu corpo está tentando, ou que os feiticeiros estão tentando curar a forma da alma da personagem. E como isso foi capaz de manter ela viva, ao ponto de até mesmo ela aprimorar ainda mais as suas habilidades e quem sabe uma expansão de domínio. Então vai saber o que Gege Akutami vai nos aprontar. Seja como for, só não acredita no retorno da Rainha dos Espinhos quem não está lendo Jujutsu Kaisen com cuidado. Seu retorno já está marcado, basta a gente saber que capítulo será.